Então, sistema digestório de aves, nós vamos ver a anatomia geral do tubo digestivo, a anatomia muscular da moela, o ciclo de contração da moela, que é um mundo à parte, pH do trato gastrointestinal das aves, ele tem aspectos interessantes, o seco das aves, qual é a função, e uma característica chamada abutre barbudo, que ele digere osso, ingere a medula óssea. É o único ave necrófaga, né, se alimenta de animais mortos, que ingere medula óssea. Né? Ele limpa o ecossistema, vamos dizer assim, né, no que diz respeito ao resto de carcaça. Bem interessante. Bom, então aqui você tem um exemplo da galinha, a gente vai ver depois em aves herbívoras e carnívoras. Né? Então você tem à esquerda o esôfago, o papo, em cima à esquerda ainda o proventrículo ou estômago glandular, a moela, isso é uma visão geral, né? Fígado, vesícula biliar, lembrando que equinos e roedores e a pomba não tem vesícula biliar, equinos, roedores e pomba, tá? Bom, o pâncreas na ave é engraçado, é muito extenso, muito extenso, né? Ele é mais extenso que as demais espécies, comparativamente, né? E essa alça de pâncreas, ela é protegida por uma alça duodenal. A alça do pâncreas, seria esse meu dedo aqui, é protegida por uma alça duodenal, sim? E ele é, vamos dizer, imenso, né, para o bicho, tá? Por razão que tem que secretar muitas enzimas digestivas. Bom, intestino delgado, o duodeno, que protege o pâncreas, seco, o seco é o rumen da ave. Aves herbívoras ingerem polissacarídeos estruturais, fazem parte da parede celular. Celulose, hemicelulose, pectina, né? A tal da fructosana. Então, quem digere isso são micro-organismos. Onde é que estão? No seco das aves. Tanto é que você vê ali, tem dois secos. Dois secos. Vocês vão ver uma fotografia mais adiante, que é gigantesco, né? Bom, o intestino grosso é só uma passagem, tanto é que é quase um reto, né? Condensa as fezes e sai essas fezes pela cloaca. Tá bem? Bom, aqui, sistema digestivo da galinha. Você já viu nessa figura anteriormente, quando estudamos funções do estômago, né? Então, lá em cima, à esquerda, à direita, desculpa, você tem o esôfago, depois o papo, bucho ou inglúvio, é a mesma coisa, mesmo nome. Papo, mesmo nome, mesmo órgão. Papo, bucho ou inglúvio. Função de armazenamento, naquele retângulo de fundo amarelo, armazenamento. Tá? Depois, proventrículo ou estômago glandular, que faz secreção gástrica, suco gástrico, ácido clorídrico, enzimas, a pepsina e a lipase gástrica, o FU, que é o fator intrínseco da vitamina B12, proventrículo, tá? Ou estômago glandular. Depois a moela, que é a trituração, estômago mecânico, sim? Notem, nós já vimos isto. Esse armazenamento, a secreção gástrica e a trituração, em animais monogástricos, acontece num único órgão, numa única cavidade, que é o estômago, né? Nas aves, está separado em papo, proventrículo e moela, cada um com uma função. Peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos são monogástricos. Nas aves é que é separado. Tá? Depois do pâncreas, para as enzimas digestivas, dá para ver ali a alça duodenal envolvendo e tem uma fotografia melhor, né, envolvendo esse pâncreas. O intestino delgado à esquerda, onde faz a digestão e absorção de nutrientes, conforme vocês já conhecem. O seco, aqui foi cortado esse seco, não está aparecendo na figura, foi cortado esses dois secos. Se cargas d'água, eu não sei. Seco. Absorção de AGV, ácido graxo volátil, e a mesma coisa que o rumen, ou a cavidade A em pseudo-ruminantes, são os caberídeos. Intestino grosso, absorção de água e ácido graxo volátil. Tá? E depois a cloaca. Isso é em galinha. Bom, aqui você tem o sistema digestivo de galinha. Vejam bem, ó. À direita embaixo, esôfagos. Crop, quer dizer papo, isso em inglês, né? Crop, proventrículos, óbvio. Gizzard, moela, ou estômago mecânico, né? Depois, assim, ó, logo da moela tem uma linha reta de intestino. Aquela linha reta, depois ele faz uma dobra, o intestino sobe, o duodeno, depois faz uma dobra. Naquela linha reta, na vertical, tem malsa intestinal e ali o pâncreas acoplado. Toda aquela linha, logo que sai da moela, aquela linha vertical, é o pâncreas que acompanha o duodeno. Então, o pâncreas é bastante extenso, uma glândula comprida, né? O intestino delgado é imenso para a ave. E olha o tamanho do século. Ali está escrito seca. É o seguinte, secum, em latim, é seco. E o plural de secum é seca. Assim como campus do vale e campi. Campi é o plural. Interessante, né? Campus é um campo só. Campo da agronomia, campo da educação física. Agora, campi seria toda a URGS.
campi, todos os campos reunidos, campus reunidos, campi. Então, em latim, seca quer dizer os dois secos, tá? Notem que nessas aves herbívoras, que vocês vão ver depois, o seco é imenso. São dois secos grandes, funcionam então para digestão e absorção de polissacarídeos estruturais. Depois, o largo intestino, que é o intestino grosso, que é extremamente curto, né? Depois a cloaca, né? Tanto se diz assim que o intestino grosso em aves é quase um reto, né? Quase um reto, né? Bom, essa figura não é feliz, é um sistema digestivo de pombos, né? Você tem ali o pâncreas em cima, que mostra, vale a pena mostrar o pâncreas lá em cima, bem à direita, né? Mostrando a sua extensão, intestino delgado e o fígado, né? Lângue e pulmão, heart, coração e liver, fígado, tá? Bem avantajado o fígado, né? Em aves. Bom, isso aqui é interessante. Vocês têm aqui três aves presentes, né? Da esquerda para a direita, tem chicken, que é a galinha. No meio, Rufflegrouse, que é aquela codorna embaixo ali, ao lado daquele, na esquerda, daquele retângulo de fino amarelo. E aquele Hoatzin, que é uma ave carnívora. Essa aqui eu não conheço, uma ave carnívora. Não conheço, nunca presenciei esse bicho, tá? O que a gente observa? A galinha e o Rufflegrouse, esse, a codorna, eles têm um intestino, um seco desenvolvido. Bem embaixo na figura, nas duas figuras da direita, da esquerda e do centro, tem dois secos bem desenvolvidos. E essa árvore carnívora, a seta vermelha está mostrando, ele é um apêndice. É só uma projeção de intestino grosso. É pequeno seco, é diminuto, em comparação com as duas aves granívoras a galinha quase é uma onívora, né? Onívora, mas a codorna, ela é granívora. A galinha, ela vai comer minhoca, vermes da terra, insectívora também, desculpe, insectívora, minhocas, o que aparecer ela come, galinha, né? Casca de banana, isso não tem, cada campo ela come qualquer coisa, né? Mas ela tem seco desenvolvido, nem dá para dizer que é mini rumen, porque é grande, né? E são dois bem desenvolvidos, né? Então, o que a gente vê aqui naquele retângulo de fundo amarelo bem à direita embaixo? Atenção, em aves carnívoras, o seco é diminuto. Se a gente olhar a figura, esta figura, você tem aquele red-tailed hawk, falcão de cauda vermelha, bem à esquerda, vocês não têm seco. Olhar aquela seta vermelha ali, ó, vocês não têm seco. Sim, tem estômago para compensar. Né? Mas assim, como é árvore carnívora, ele tem vocês vão ver, por exemplo, esse abutre nigério óssea, ele tem uma produção de ácido clorídrico, deve ter uma produção de ácido clorídrico bem forte, né? Bem intensa, para poder digerir aquele osso, né? Mas no caso deles ali, o seco não precisa, porque a alimentação é carne, é proteína, né? Tem intestino delgado extenso, mas não tem seco. No meio, o emu, esse emu tem um seco razoável. A emu é uma ave muito agressiva. De origem Austrália e Nova Zelândia, neozelandesa. Olha que difícil para dizer, né? Eu vi no zoológico que Sapucaia tinha um, e ele tinha um local, o alojamento dele era pequeno, ele não deixava o sujeito botar comida dentro o tratador ia colocar a comida dentro do recinto, ele não deixava, ele é extremamente agressivo. Certamente no mesmo tratador, ele não queria saber, o território era dele, bem agressivo, tá? Então, se vocês se depararem com um bicho desse na frente, cuidado. Sabe lá, né? Bom, ostrich e avestruz, vocês têm lá na anatomia da veterinária um esqueleto, foi cedido recentemente pelo criador de avestruzes no Rio Grande do Sul, e ele cedeu, a bicha estava morto, e a professora Sueli, com a equipe, montou aquele esqueleto, né? O fêmur do bicho é gigantesco. Olha que interessante, pessoal. Todas elas, essas aqui, das figuras que vocês viram até agora, dessas 5, todas têm um intestino grosso que é só um reto. Olha da avestruz, aquela seta preta ali à esquerda da figura da avestruz, bem na figura da direita, à esquerda tem uma seta preta grossa. O intestino grosso é como se fosse de um monogástrico ruminante. Imenso, ó. Todas as aves têm intestino grosso curto. Essa tem um intestino gigantesco, né? Se você observar, o intestino delgado não é tão comprido assim. Mais comprido é o intestino grosso. Interessante, né? Característica da espécie. Avestruz. Isso tem alguma explicação, senhor? Para absorver? Eu acho que sim. Talvez, assim, ela tem dois secos, né, desenvolvidos, mas eu acho que a atividade microbiana ainda se continua muito pelo intestino grosso, como nos ruminantes também.
O seco, o início, o colo proximal tem uma ação microbiana importante. E nas avestruz a mesma coisa. Provavelmente essa digestão, como ela come absolutamente tudo que aparecer, que ela possa engolir, engolível, não é? Provavelmente ela tem uma atividade de formação de ácido graxo volátil, de digestão microbiana muito importante, mais que, obviamente, que mais que nas outras aves, porque o tecido grosso é gigantesco. Então, atividade microbiana e absorção de água. Bastante, né? Porque o que chama atenção, olha como o intestino delgado é curto. Sabe lá se nos micro-organismos daí que não fazem a atividade mais importante como se fosse o rumen em avestruz. Mas isso é especulação minha, mas porque para ser tão comprido assim não poderia, né? Teria que ter essa seria a explicação, uma atividade microbiana intensa aí. Porque o intestino delgado é muito pequeno, se comparar com as outras aves, o intestino grosso é mais comprido que o intestino delgado. Então essa atividade, aí tem micro-organismos bastante importantes para a atividade digestiva do bicho. E a absorção no próprio intestino grosso. No próprio intestino, claro, não vai ter açúcar e aminoácidos absorvidos aí, mas produtos de degradação de célula vegetal, sim. Como se fosse rumen, né? E essa foto eu me dei conta há pouco tempo atrás, assim, coloquei, tipo, ó, diferença, né? Que é bem distinto. Bom, isso aqui é importante. A pepsina é secretada no proventrículo, estômago glandular, que está no meio entre o papo e a moela, né? Entre o papo e a moela. Lembrando assim, o papo é chamado de glúvio, né? Aquela porção do esôfago que liga o papo com o estômago glandular é chamado de canal do inglúvio, canal do papo, não em cima. Embaixo, entre o papo e o estômago glandular, aquela porção do esôfago chama-se canal do inglúvio, canal do papo. Então a pepsina não atua no papo, porque o alimento ainda está muito grosseiro, não triturado, lá em cima. Está muito grosseiro e não está triturado, o papo é de armazenamento. Ganso não tem papo, Bom, proventrículo, estômago glandular, por que não atua lá? Não há tempo de ação enzimática, porque apenas passagem do alimento e o alimento não está triturado ainda. É só uma passagem, ele não tem capacidade de armazenamento, é só uma passagem. O conteúdo sai do papo, ele é embebido na secreção gástrica e segue adiante para a moela. Por que não age na moela? Bom, o alimento está triturado, que não está no proventrículo, tem tempo para ação enzimática, mas o ambiente é muito seco, não tem água lá. O ambiente é muito seco. O objetivo ali é tritar, quebrar conteúdo, não tem água ali. Ambiente muito seco. A água é mínima, né, que vem dessa secreção gástrica. Então, onde é que ela vai agir? Ela vai agir no duodeno. Olha que interessante. Nas aves, a pepsina atua apenas no intestino delgado, porque o alimento já está triturado, há tempo para ação enzimática e o ambiente está úmido. Tem água, porque através da água, desfazendo a molécula de água, refaz, no caso da ligação peptídica, refaz a carboxila de um aminoácido e o grupamento amina de outro aminoácido. Refaz a carboxila de um aminoácido e grupamento amina de outro aminoácido. Desfaz a cadeia peptídica, separando os aminoácidos da porção de cadeia proteica. Tem que ter água para as reações. Vocês viram assim que o tubo digestivo, as enzimas digestivas, atuam através da hidrólise da água. Né? Lise pela água ou da água. Tá? Isso é importante. Então, a pepsina não atua no estômago glandular, vai atuar depois da moela, lá no duodeno. Tem pH para isso, né? Como é a anatomia muscular da moela? Em primeiro lugar, vejam bem, ó. O que diz aquele retângulo amarelo ali? Vocês estão vendo ali na figura da direita, uma linha, bem em cima, uma linha tracejada, vermelha, né? Então, o que diz ali naquele retângulo de fundo amarelo? Atenção, a saída para o duodeno piloro, né, na moela, encontra-se na mesma altura, que a linha tracejada, da entrada do quimo na moela. Só sairão alimentos bem triturados. Então, assim, ó, no estômago de monogástrico, né, você tem aqui o cárdia e aqui o piloro, na outra extremidade. Então, existe um fluxo natural de esvaziamento gástrico. O cárdia para o piloro. No caso da moela, a saída é em cima. Então, entra o alimento pelo cárdia, na moela, né, e sai pelo duodeno, na mesma altura. Então, é mais difícil de sair do que aquele fluxo contínuo no monogástrico. Tá bem? Então, o que acontece? Para sair pelo duodeno, tem que ter um alimento bem triturado. O grosseiro não vai conseguir sair. Tá bem? É para que ele garanta que ele fique lá para ser triturado, dentro da moela. Tá? Então, você vê lá em cima aquele retângulo de fundo azul à direita, proventrículo, que faz secreção, copiei ali da outra figura, secreção gástrica, ácido clorídrico, enzimas, lipase gástrica e pepsina, e o fator intrínseco da vitamina B12. E a moela faz trituração. A moela tem dois músculos. O músculo principal, que é na linha horizontal, é o mais espesso, horizontal, e o intermediário, que é um músculo bem menos
espesso, mais menor quantidade de capa muscular, que é o chamado músculo intermediário. Então, tem o principal e esse intermediário, tá? Qual é o pastel da moela? O que ela vai fazer? Como é que é o ciclo de contração da moela? Então, em primeiro lugar, o músculo principal se contrai, isso aí também, sendo a motilidade gástrica do bulbo da ave, nervo vago, mesma coisa, tá? O músculo principal se contrai triturando o alimento. Tritura o alimento, em sentido horizontal. Tem as duas setas pretas ali. Aí o alimento cai, quando o músculo relaxa, o alimento cai, e o intermediário recoloca o alimento na altura do principal. A função intermediária é recolocar o alimento na altura do principal, que é esse que faz a trituração. Tá? Dá para ver ali aquela... Nas extremidades da figura da direita, vocês têm duas figuras geométricas vermelhas forte. Aquilo é músculo principal. É uma camada grossa dos dois lados, vermelha, né? Vermelho escuro, aquilo é o músculo principal. Sim? Bem espesso. Olha que interessante. A frequência de contração é muito baixa, 2 a 4 por minuto. 2 a 4. Quanto mais grosseiro o alimento, mais denso, né? 4 minutos, 4 contrações por minuto, tá? E ali tá faltando, agora que eu vi o travessão, né? 2 a 4 por minuto, tá? Não é 2 a 4 minutos. 2 a 4 por minuto. Esse alimento é mais pastoso, 2 minutos só. Olha que interessante. Pressão exercida pela moela na sua contração. Foi medido isso por micromanômetro. Vocês viram que pressão sistólica, no semestre, né? Pressão sistólica em repouso de um cavalo é 150 milímetros de mercúrio. A pressão de contração do ventrículo de um cavalo em repouso, 150 milímetros de mercúrio. A da galinha faz 100 a mais, 250 milímetros de mercúrio. Pressão, é brutal. E o ganso, 350 milímetros de mercúrio. A pressão é mais forte ainda, obviamente, né? 350, tá? De contração. Bom, aqui existe uma capa córnea, claro, como é um lugar de grande atrito, você tem uma capa córnea espessa, a semelhança do retículo, né? E essa capa ela é descamada ao longo do tempo pelo atrito. Capa córnea não é queratinizado, é capa córnea, é uma proteína mais intrincada, mais densa do que a capa de queratina, tá? O revestimento interno, né? Então, você tem ali o músculo principal, em rosa, e um vermelho, o músculo intermediário, que é mais, vamos dizer, michuruca, né? Bem menos extenso, bem menos espesso que o músculo principal. Essa figura é interessante. Se vocês olharem bem embaixo, à direita, diz assim, ground up, seeds and grit. Então, sementes, seeds, né? Seeds. Semente sendo quebrada, e grit é pedregulho. Então, vocês veem ali aquelas coisinhas, você tem ali pedregulhos no interior da moela, né? Junto com sementes. E ali o músculo fibroso. Bom, qual é o pastel? Aves não têm dentes. Então, ele ingere pedras, pedregulhos, que funcionam como dentes. Esses pedregulhos vão ficar na moela, vão sendo esmagados e saindo aos poucos, e esses pedregulhos, com aquela contração, ajudam na trituração. Isso em aves granívoras, né? Que se alimentam de grãos, tá? O animal a campo faz isso. O animal estabulado, ele já recebe ração quase pulverizado, quase um pó. Então ele não precisa não precisa ter acesso a pedras para ele poder, ou pedregulhos, para ele poder fazer trituração, porque o alimento já é esfarelado. Ainda mais, o pintinho, quando nasce, ele já é depicado. Ele passa o bico, o sujeito, né, o operador, a operadora passa o bico nesse fio aquecido eletricamente, né? Não a cabeça do bicho para cortar, é só o bico. Por que faz chama-se debicar? Por que tu tira o bico? Primeiro, o animal não vai escolher, não vai selecionar, vai comer tudinho, como se fala com criança, tem que comer tudinho, e evita canibalismo. Evita ou diminui o canibalismo. O animal está estressado, um monte de aves num espaço mais limitado, né? Pode causar distúrbio comportamental e o canibalismo. Então, com a debicagem do pintinho, tu evita isso. Houve uma época que a gente era adolescente, então a gente criava periquito em casa, e ninguém avisou, nem nós sabíamos que tinha que botar um pouco de terra lá. O periquito, ele comia, não é o piste, é painço, que é um grão duro. Como ele não tinha pedra, o que acontecia? Como eu não via trituração, eu acabava engurgitando a moela, o proventrículo e o papo. E o bicho fazia assim com o pescoço, tentava engolir com aquele papo elevado, e nem não tinha ideia, morria disso, morria de engurgitamento, não é? E não conseguia respirar direito, porque estava aquela bola pressionando os sacos aéreos, e o bicho morria. Porque só botava uma terrinha, um pouquinho de terra,
né? Um osso de cima, por exemplo, dentro da gaiola para o bicho, alpiste é para o bicho engolir. O alpiste é um pouco mais mole, menos denso que painço, né? Então, 3 periquitos dançaram por causa disso, porque ninguém avisou, põe um pouco de terra, o bicho engolir, para ter a função desse dente, né? Dente, tá? Bom, pH do trato gastrointestinal. Se vocês olharem, o paventrículo tem o pH 2,5 e a moela lá embaixo, à esquerda, pH 2,5. Mas esse pH da moela 2,5 é por causa do suco gástrico que vem do paventrículo, né? E como assim, é fácil de entrar e difícil de sair. Então a tendência é que esse suco gástrico fique lá, ajudando nesse processo também de amolecimento do conteúdo, tá? O que eu chamo a atenção é o duodeno também, logo no início, ele também tem um pH ácido que vem dessa moela, cuja fonte é lá em cima o proventrículo, e aí que vai agir a pepsina. Esse pH, então, 6, 6,5, é que a pouco vai sendo misturado com o suco, com a bile e o suco pancreático. Mas a pepsina, nesse caso desse bicho, tem capacidade de agir no duodeno, tá? Olha que interessante, o seco, pH é igual ao rumen, 5,5 a 7. Mesmo pH intraruminal, ou da cavidade A de proventrículo, 5,5 a 7. Para a manutenção de proventrículos, de micro-organismos, para a degradação desses polissacarídeos estruturais, também os não estruturais, no caso o amido. Bem? Bom. Finalmente, vocês têm aqui, todas essas aves, elas são herbívoras. Eu não conheço pomba-rola assassina, né? Salvo no Hitchcock, que fala sobre os pássaros, o filme Os Pássaros, mas fora isso, todas elas são herbívoras. Como é que eu sei isso? Por causa do tamanho do seco. Todas têm um seco desenvolvido. Se vocês olharem essas aves aqui, elas são carnívoras e, vamos dizer mais especificamente, também algumas insetívoras. O seco é diminuto. A garça só tem um. A garça se alimenta de pequenos peixes, né? O que ela puder engolir, peixes e anfíbios, né? Ela tem apenas um seco. Um seco. Todas as outras espécies, aquele falconiforme, a águia bem à direita no meio, ela se alimenta de carne, tem 2 secos, mas a garça só tem um, tá? E aqueles passarinhos ali, por que tem 2 secos michurucas ali? É animal incentivo, se alimenta de insetos, são animais incentivos. Animais incentivos, tá? Isso é uma trabalheira para o pessoal do Preservas, da veterinária, que tem que, quando chega pássaros incentivos, ele tem que dar larvas de inseto, né? Tenébrio, que é o mais comum, né? Para eles se alimentarem, né? Preservas. Na frente da patologia, né? Muito bem. Então, ali em cima, bem à esquerda, tem o biguá, ou o cormorão, que se alimenta de peixes, né? E o pessoal oriental não é burro, né? O que eles fazem? Eles colocam uma argola, uma corda no pescoço do coitado do biguá, do cormorão, e amarram uma cordinha na pata. E põe o bicho na água, ele vai pegar o peixe, ele não consegue engolir porque está com aquela argola ou corda amarrada no pescoço, o cara tira o peixe da boca e larga ele de novo na água com o remo. Você vê isso no YouTube, procurem encontrar bem, é uma maneira de pescar. Em vez do cara ficar com anzol ou rede, coloca o cormorão lá, né? Com a cordinha, ele puxa com a cordinha e pega o peixe que o bicho não consegue engolir. Peixes grandes, é bem inteligente, né? Tem o professor Joaquim Fernandes Teixeira, ele é professor de doença infecciosa, já falecido, ele diz assim, a preguiça é a alma do progresso. A preguiça é a alma do progresso. Estava certo, porque tu procura uma maneira de não fazer tanta força, então tu usa o cormorão, que é para não cansar. Bom, por último, esse abutre barbudo, o que ele faz? Ele digere osso ou medula. Eu não consegui colocar aqui do YouTube o filme dele engolindo um pedaço de osso. É um osso gigantesco, é um pedaço de, provavelmente, fêmur de cabrito, de cabra, né, porque ele vive nas alturas, nas montanhas, e o ele não vai engolir esse osso, vai engolir, ele engole o osso, tá? Tem lá, uns 4 minutos de filmagem, ele vai engolir esse osso. Bom, então o abutre barbudo, lá em cima, que diz assim, preenche um nicho ecológico altamente especializado, porque não é qualquer bicho que é necrófago, já que se alimenta quase exclusivamente de ossos, engole inteiros ou atira ao solo em voo. Então ele vai até 60 metros de altura e lá aquele osso cai precisamente em cima de pedra. Ele vai adquirindo essa habilidade, né? Tem uma visão excelente, ele atira
larga o osso que vai cair exatamente sobre a pedra, aí o osso quebra e expõe a medula, tá? Para comer a medula óssea, uma fonte de proteína não aproveitada por outras espécies tecrófagas, porque tem que quebrar esse osso, sim? Então, ele é um abutre originário das montanhas da Europa, Ásia e África. Ásia e África, né? Também é conhecido por abutre das montanhas, abutre dos cordeiros e quebra-ossos. Tá? Esse é um sujeito simpático, ele é um abutre grande, né? Quando ele chega, ele espalha o resto, a abutrada toda ao redor, e essa pata de carneiro ele vai engolir. Desse tamanho ele vai acabar engolindo. Tá? Porque ele vive em montanhas, então um animal, os mamíferos têm ali presentes, além dos pequenos, né? Coisas, os roedores e lagomorfos, né? São carneiros selvagens, né? Carneiros selvagens. Então ele é um limpador do que resta da carcaça, tá? Resta da carcaça, numa montanha. Muito bem. Era isso, pessoal. Alguma dúvida? Viviana? Não, senhor. Não? Tá. Achei tranquila a aula. Tá bem. Tá ótimo. Eu vou para a gravação.